400% de lucro em 21 dias. Esse foi o resultado que eu tive operando opções. Colocando de outra forma, se você tivesse entrado com apenas R$1.000 nesse trade, depois de 21 dias você teria R$5.000. No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer esse tipo de operação na Bolsa de Valores com passo a passo, para que fique extremamente simples de entender. Então fica comigo porque o conteúdo de hoje tá bom demais. Muito bem, só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você é novo aqui e ainda não me conhece. Eu sou o Felipe Dabu, trader e investidor há mais de 10 anos e você está no canal Trade de Valor. Disparado o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro de verdade. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar muito mais lucrativo e consistente. Se você ainda não é inscrito, já aproveita agora para se inscrever nesse canal, ativar o sininho e já deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem os nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias aqui no canal. 400% de lucro em menos de um mês de operação. Falando desse jeito, parece algo impossível de fazer. Parece até papo daqueles piramideiros de criptomoedas ou opções binárias. Mas a realidade é que oportunidades desse tipo são reais e estão presentes quase todos os dias na Bolsa de Valores. Mas não é qualquer um que consegue aproveitar essas oportunidades. Isso porque elas não aparecem em qualquer mercado. Não é fazendo day trade ou swing trade em ações, futuros ou criptomoedas que você vai conseguir esse tipo de resultado. Para acertar grande desse jeito, só existe um único mercado que você pode recorrer: o mercado de opções. Para muita gente, operar opções parece um negócio absurdo, parece arriscado demais e tem gente que diz que opções é cassino puro. Mas a verdade é que opções só vira cassino ou fica arriscado demais se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem estratégia. Mas não é o teu caso. Se você assistir esse vídeo até o final com vontade de aprender, com atenção, você vai ver que existe uma lógica, um método bem definido para acertar trades desse tipo e o melhor, sem arriscar muito dinheiro, sem comprometer o teu patrimônio e a tua paz. Você vai perceber que o mercado de opções não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo prega por aí. Mas antes da gente entrar na estratégia com o passo a passo que você precisa seguir, eu preciso que você entenda 2 conceitos muito simples. O primeiro deles é como funciona o mercado de opções. O que é uma call, o que é uma put, quais são os direitos e obrigações de lidar com esse mercado. Basicamente o que você deve fazer e o que você não deve fazer de jeito nenhum. O segundo conceito é como funcionam estruturas de preço. Aí a gente já entra na parte da análise técnica mesmo. O que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, escalas gráficas e médias móveis. Então, sem enrolação, bora começar. Vamos partir do mercado de opções. Quando a gente fala de opções, você precisa entender qual que é o conceito desse instrumento tão poderoso. Opções nada mais são do que direitos. Direitos de comprar ou de vender alguma coisa no futuro por um preço pré-determinado. Pouca gente tem noção do quanto isso é poderoso. E para ficar bem fácil de entender, nada melhor do que uma analogia. Eu adoro analogias. Imagina que você quer comprar um ingresso para ir ao show do Rock in Rio, que vai acontecer no mês que vem, mas você não tem dinheiro agora para comprar o ingresso, que custa R$1.000. Sabendo que o ingresso pode ficar mais caro no futuro, você adquire uma opção de compra desse ingresso. Você vai lá, paga R$50 agora para ter o direito de comprar esse ingresso pelos mesmos R$1.000 que eles estão custando, só que na semana do show. Vamos supor que vários artistas de renome confirmem a presença no evento e a previsão do tempo no Rio seja de sol na semana do show. Chegando próximo da data, tá todo mundo querendo comprar os ingressos, que agora estão sendo vendidos a R$2.000. Você se deu bem porque você comprou por apenas R$50 um direito de comprar algo por R$1.000 que agora está sendo vendido por R$2.000. Você pode muito bem exercer esse direito, ou seja, comprar o ingresso por R$1.000 e vender ele no mercado por R$2.000, ou só ir no show mesmo.
Agora vamos para um outro exemplo. Imagina que ao invés de querer comprar o ingresso, você já tem o ingresso do show. Você foi lá e pagou os R$ 1.000 nele meses atrás. Mas agora começou a sair notícias de que alguns artistas podem cancelar, previsão de chuva forte, organização confusa do evento. Você pensa assim, cara, se esse evento desandar, esse ingresso vai despencar de valor. Só que tem um problema. Você não quer vender o ingresso agora porque talvez nada disso aconteça. Talvez o evento seja incrível e o ingresso se valorize. E é aí que entra a put. Você paga, por exemplo, R$ 50 para comprar um direito de vender o teu ingresso por R$ 1.000 na semana do show. Não importa o que aconteça. Se o evento realmente virar um caos e os ingressos começarem a ser vendidos por R$ 300, você simplesmente exerce esse seu direito e vende ele por R$ 1.000. Resultado? Você se protegeu. Você limitou o prejuízo, dormiu tranquilo. Agora, se nada der errado e o show for um sucesso e o ingresso subir para R$ 2.000, você não exerce a put, você só perde os R$ 50 que você pagou pelo seguro. Mas o ingresso valorizou 1.000, ou seja, valeu totalmente a pena. Porque da mesma forma, você pode vender o ingresso para outra pessoa com lucro ou simplesmente ir no show. Percebeu a lógica? No mercado de opções, esses dois direitos que eu acabei de descrever, eles têm nome. Call e put. Call nada mais é do que o direito de comprar uma ação no futuro por um preço fixo. Já a put é o direito de vender uma ação no futuro também por um preço fixo. E é exatamente aqui que mora o poder absurdo do mercado de opções. Porque quando você entende isso, você percebe que dá para ganhar muito dinheiro quando o mercado sobe, dá para ganhar dinheiro quando o mercado cai e dá até para você se proteger quando você não tem a menor ideia do que vai acontecer, de para onde o mercado vai. Mas claro, só saber o que é call, o que é put não é suficiente para fazer 400% em 21 dias. O pulo do gato está em saber quando entrar e em qual ativo entrar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, mas antes você precisa entender o segundo conceito básico: estruturas de preço e tendência. Porque afinal, a única ferramenta que presta realmente para o trader é a análise técnica ou a análise gráfica, chame como quiser. Diferentemente do que muita gente pensa, a análise técnica não é uma ciência exata. Ela não é uma bola de cristal que prevê o futuro. Quem pensa assim se frustra muito com ela e depois vem falar que ela não funciona. A grande verdade é que a análise técnica nada mais é do que uma bússola de probabilidades. Através da leitura do preço e do volume, a gente consegue entender a dinâmica de dominância entre os compradores e os vendedores e entender qual que é o cenário mais provável. O que vai acontecer de fato, ninguém sabe. Mas com a análise dos gráficos, a gente consegue ter uma boa noção do que provavelmente vai acontecer. Toda a teoria da análise técnica é baseada na presunção de que o preço não se comporta de forma aleatória. Muito pelo contrário, existem padrões que se repetem várias e várias vezes nos gráficos. Esses padrões se chamam tendências. Uma tendência pode ser de alta, de baixa ou lateral. As tendências de alta são marcadas pela formação de topos e fundos ascendentes. Você olha para o gráfico e você vê nitidamente que os fundos são marcados em patamares cada vez mais altos de preço. E os topos também. Você percebe um padrão: os fundos nunca são perdidos. Você nunca vê um fundo cair abaixo do anterior. Ele está sempre formando um zigue-zague para cima. Já as tendências de baixa são o completo oposto. Elas são marcadas pela formação de topos e fundos descendentes. Você olha para o gráfico e você vê nitidamente que os topos é que são formados em patamares cada vez mais baixos, assim como os fundos. Nunca um topo é rompido. O preço está sempre fazendo aquele zigue-zague para baixo. As tendências laterais é quando a situação do preço não se encaixa nem numa tendência de alta e nem numa tendência de baixa. É quando não tem padrão algum. Geralmente, os topos e fundos são formados no mesmo patamar de preço ou se comportam de forma completamente aleatória. Ok, talvez até aqui eu não tenha te trazido nenhuma informação nova. A maioria das pessoas que estudam o básico da análise técnica sabem olhar para um gráfico e entender se ele está numa tendência de alta, numa tendência de baixa ou lateral. O que pouca gente sabe, e é aqui que mora o
pulo do gato dessa estratégia é que as tendências não são classificadas apenas em alta, baixa ou laterais. Elas também são classificadas em tendências primárias, secundárias ou terciárias. Calma, não se desespere que eu vou te explicar. As tendências primárias são as tendências de longo prazo. Elas duram meses ou até anos. Elas podem ser visualizadas através da escala gráfica mensal, onde cada candle que você está vendo lá representa um mês. As tendências secundárias são as tendências de médio prazo. Elas duram semanas ou meses e podem ser visualizadas através da escala gráfica semanal, onde cada candle que você está vendo lá representa uma semana. Já as tendências terciárias são as tendências de curto prazo. Elas duram dias e elas representam o ruído do mercado que pode ser visualizado através das escalas gráficas menores, como o diário, onde cada candle representa um dia, ou os 60 minutos, onde cada candle representa uma hora. O que pouquíssima gente sabe é que um ativo pode estar simultaneamente em tendência de baixa e de alta. Ora, pode acontecer de um ativo estar em tendência de alta no gráfico mensal e semanal e em tendência de baixa no gráfico diário. Nesse caso, a tendência primária e secundária são de alta e a tendência terciária é de baixa. As três tendências podem coexistir juntas, só que em prazos diferentes. Um ativo pode estar em tendência de baixa primária, ou seja, na escala mensal, tendência de alta secundária, ou seja, na escala semanal, e tendência lateral terciária no gráfico diário. Isso acontece a todo instante, basta você saber olhar todas as escalas gráficas na hora de analisar um ativo. E aí você pode estar pensando o seguinte: beleza, Felipe, agora ferrou de vez. Já era difícil ler o mercado quando eu achava que as tendências só podiam ser de alta, de baixa ou laterais. E agora você me diz que elas podem ser de baixa, de alta e laterais ao mesmo tempo? O que é isso, Felipe? Mas calma, que é aí que você se engana. Na verdade, esse conhecimento que eu estou compartilhando com você não veio para te confundir, muito pelo contrário, veio para te orientar. Basta você entender que sempre vai existir uma hierarquia entre as tendências, uma ordem de comando. O chefão sempre vai ser o gráfico mensal, o gerente sempre vai ser o gráfico semanal e o peão é o gráfico diário. Quanto maior a escala gráfica, mais importante é a tendência na sua tomada de decisão. Maior é a força que ela vai exercer nas tendências menores. Então, por exemplo, você está vendo uma ação subindo, em tendência de alta no gráfico diário, mas ao mesmo tempo você olha lá o gráfico semanal, você olha o gráfico mensal e ela está ali em tendência de baixa. Saiba que existe uma chance gigantesca daquele movimento dela de alta no gráfico diário ser falso e estar muito próximo do fim. Existe uma chance muito grande da ação voltar a cair. Vou te dar outro exemplo. Se você está vendo uma ação caindo em tendência de baixa no gráfico diário, mas ainda em tendência de alta no semanal ou no mensal, saiba que existe uma chance colossal daquela ação voltar a subir. Isso porque a ordem de comando vem lá da escala maior, do semanal, do mensal. Eu não sei se você percebeu o impacto do que eu estou te mostrando aqui. É uma informação valiosíssima que pouquíssima gente no mercado financeiro sabe e usa. A grande maioria dos traders são condicionados a ficar olhando lá só para uma escala gráfica, sem enxergar o todo, sem enxergar o contexto geral da ordem de comando. Esses traders são como cavalos usando antolhos. Eles não conseguem enxergar mais do que está ali literalmente na frente deles. Eles não têm aquela visão periférica. E por conta disso, muitos deles vão tomar decisões erradas de compra e venda no mercado, gerando a liquidez e a janela de oportunidade para traders como eu e você operarmos na direção correta dos preços. E a gente vai fazer isso operando o instrumento mais brutal que existe, bem no momento crucial onde eles estão nos dando essa janela de oportunidade. A gente vai operar as opções. Uma coisa que eu ainda não te contei sobre as opções é que elas são extremamente voláteis. Enquanto uma ação pode subir 10%, 20% ou 30% em poucos dias, uma opção pode subir 100%. 300% ou 500%. Isso porque o preço da opção não depende só do preço da ação. Ele depende de uma série de outros fatores, como o tempo até a data de vencimento da opção e a volatilidade da ação. Pensa comigo, se você compra uma ação a R$20 e ela sobe para R$22, você teve 10% de lucro.
é um ótimo lucro, sem dúvidas. Agora, no mundo das opções, essa mesma movimentação completamente normal da ação causa um efeito multiplicador. Como a opção custa centavos ou poucos reais, qualquer variação positiva da ação faz o prêmio da opção explodir. É o que a gente chama de alavancagem assimétrica. Você expõe pouco capital, aquele dinheiro de pinga, só que para buscar um retorno exponencial. Se a ação sobe esses mesmos 10% no movimento rápido de retomada de tendência, a call que você pagou 50 centavos pode facilmente saltar para R$2 ou R$2,50. Estamos falando aí de 300%, 400%, 500% de lucro em cima do capital investido na opção. Tudo isso derivado de um movimento comum da ação. Só que para pegar essa paulada, não adianta sair comprando qualquer call, qualquer put de qualquer jeito. Você precisa unir a alavancagem das opções com a precisão dessa análise de várias escalas que eu te expliquei agora há pouco. Lembra da hierarquia dos gráficos que eu acabei de falar? O mensal manda, o semanal gerencia e o diário obedece. O segredo de ouro que separa o trader que só apanha do trader que extrai dinheiro com consistência das opções é identificar o momento exato em que o peão, o gráfico diário, está indo contra o chefão, o gráfico mensal. Quando você tem uma tendência de alta no mensal, o chefe está mandando subir, mas no diário o preço está caindo, o peão está desobedecendo, é aqui que mora o dinheiro, porque geralmente o chefe vai lá e dá uma surra no peão quando ele desobedece. Geralmente isso significa pancada no preço, volatilidade grande. E você já viu que volatilidade significa uma valorização exponencial nas opções. Sem contar que a maioria dos amadores vê o preço caindo no gráfico diário e entra em pânico vendendo tudo ou abrindo operações de venda, de put. Eles estão olhando para o ruído, eles estão confiando no peão. Mas você é sagaz, você sabe que aquela queda no diário é temporária. Você sabe que a tendência maior, a força dominante é de alta, é o chefão que detém o poder. Então, quando o preço cansa de cair no diário e dá o primeiro sinal de que vai voltar a obedecer o chefe, você não compra a ação, você compra a opção. E normalmente você paga barato por isso, porque você está fazendo uma aposta contra o senso comum, contra o consenso do mercado. Você pega o foguete na decolagem com o instrumento mais explosivo que existe. É assim que os 400% que eu te mostrei no começo do vídeo aparecem. Agora que você já entendeu o segredo para encontrar as melhores oportunidades, eu vou te entregar o ouro, eu vou te dar o passo a passo prático para você abrir o gráfico e caçar exatamente esse tipo de operação. O primeiro passo é muito simples: encontrar uma boa tendência. Pode ser de alta ou de baixa. Fica tranquilo que do jeito que eu vou te ensinar aqui, até uma criança de 10 anos de idade consegue encontrar uma boa tendência no gráfico. A primeira coisa que você precisa é abrir o gráfico mensal. Lembra, os gráficos maiores, como o mensal e o semanal, são os chefões. Eles mandam. Os peões, que são os gráficos menores, obedecem. Aberto o gráfico mensal, você vai querer buscar por ativos que estejam subindo e fazendo topos e fundos ascendentes. Um zigue-zague para cima. Feito isso, você vai plotar 3 médias móveis no seu gráfico, todas elas exponenciais, uma média móvel de 9 períodos, uma média móvel de 21 períodos e uma média móvel de 50 períodos. Numa tendência de alta, as médias móveis elas devem atuar como suporte ou piso para os preços. Ou seja, o preço ele precisa bater na média, respeitar ela e voltar a subir imediatamente. No gráfico mensal, você vai perceber que é comum o mercado bater numa média móvel de 9 períodos ou numa média de 21 períodos antes de encontrar suporte e voltar a subir. No gráfico semanal, você vai perceber que o mais comum é o mercado bater na média de 21 períodos ou na média móvel de 50 períodos antes de voltar a subir. Essa adesão às médias é muito importante. Você vai perceber, olhando os gráficos, que existem tendências que os preços têm total adesão às médias e existem tendências que os preços não respeitam tanto assim as médias. Você vai querer trabalhar com o primeiro tipo de tendência. Você olha o gráfico mensal ou o gráfico semanal e você percebe que as médias realmente limitam a queda dos preços. No caso das tendências de baixa, a configuração do gráfico é a mesma, mas a lógica é inversa.
As médias móveis vão atuar como resistência ou teto aos preços. O preço bate na média e aí ele volta a cair. A formação de topos e fundos ela é descendente, ou seja, você vê aquele zigue-zague para baixo. Beleza, encontrou a tendência. Agora chegou a hora de buscar pelo momento de agir. Aqui você precisa ser paciente, porque como a gente está lidando com tendências longas, geralmente demora para o mercado te gerar uma oportunidade bacana. Mas quando ela aparece, você tem que aproveitar, cara, você tem que agir. A oportunidade aparece quando o mercado faz um recuo até a média móvel de 21 períodos ou de 50 períodos no gráfico semanal. Geralmente, quando isso acontece, é porque no gráfico mensal o mercado está recuando para a média móvel de 9 períodos ou 21 períodos. Quando o preço estiver tocando a média, chegou a hora de você agir. É muito legal porque nesses momentos você vai perceber que os gráficos menores, os peões, vão completamente contra a lógica da tua operação. Se você estiver pensando numa compra, você vai ver que o gráfico diário vai estar em tendência de baixa. Se você estiver pensando numa venda, o gráfico diário vai estar em tendência de alta. Não se desespere, isso na realidade significa que você está no caminho certo. Confie na hierarquia que a gente viu aqui porque ela funciona muito bem. Certo? Preço próximo das médias móveis no semanal ou no mensal, chega a hora de você apertar o gatilho e disparar a compra da sua opção. Se você estiver trabalhando com uma tendência de alta, você vai buscar uma call. Só que não é qualquer call. Você vai querer uma call com vencimento de 2 a 3 meses. Se você quiser ser conservador, você vai buscar uma call mais perto de 10% fora do dinheiro. Se você quiser ser mais arrojado e buscar essas rentabilidades absurdas, você vai buscar algo mais próximo de 20% fora do dinheiro. Mas afinal, o que significa fora do dinheiro? Essa é uma expressão que a gente usa no mercado de opções para dizer que o preço da ação ainda precisa subir para alcançar o strike. No caso de uma call, ele está abaixo do strike. Se você estiver trabalhando com uma tendência de baixa, não muda absolutamente nada, com exceção de que você vai estar buscando por uma put ao invés de uma call. Mas a configuração é a mesma, tá? 10 a 20% fora do dinheiro, ou seja, nesse caso, o preço da ação precisaria cair de 10 a 20% para alcançar o strike da opção que você escolher. Beleza, escolheu a opção? Tá com o código dela na mão? Agora é a hora da execução. É só ir lá no Home Broker ou no Profit e comprar. Mas presta muita atenção agora, porque é aqui que muita gente deixa dinheiro na mesa antes mesmo da operação começar. O mercado de opções não é igual ao mercado de ações, onde você tem negócios saindo a todo segundo e o preço de compra e de venda estão coladinhos um no outro. No mercado de opções, o spread, que é essa diferença entre o preço que os vendedores estão pedindo e o preço que os compradores querem pagar, pode ser grande. Então, pelo amor de Deus, cara, não vai me enviar uma ordem a mercado para comprar pelo preço de tela lá, que você corre o risco de pagar muito mais caro do que você deveria e já começar o trade no prejuízo. O segredo aqui é ter a paciência de usar uma ordem limitada. Você vai olhar o book de ofertas e vai ver qual que é o preço justo ali no meio do caminho. E você vai pendurar a tua ordem naquele preço justo. Se o vendedor quiser fechar negócio, ele vai ter que vir buscar o teu preço. E aqui entra um outro ponto crucial. A liquidez. Essa estratégia que eu estou te mostrando nesse vídeo, ela funciona maravilhosamente bem, mas ela tem um limitador. Se você for operar opções das gigantes da bolsa, tipo Petrobras, tipo Vale, os grandes bancos, vai ser tranquilo. Essas opções têm muita liquidez, o book é cheio, o spread é curto. Agora, conforme você vai descendo para as empresas menores, para as famosas small caps ou mid caps, a liquidez das opções seca drasticamente, tá? Seca a ponto de, às vezes, inviabilizar a operação. Então, regra de bolso, dê preferência para os ativos com maior volume de negociação. Não adianta querer inventar moda em mico que não tem liquidez. Agora vamos falar do que mais dói e do que mais dá prazer. O risco e o retorno. Felipe, onde que eu coloco o stop loss dessa operação? Anota aí para não esquecer, o stop é o pó. É isso mesmo, o stop é 100%. Se a operação der errado, se o mercado virar contra a gente, a opção vai a pó, ela vai valer zero. E é exatamente por isso que você jamais, em hipótese alguma, vai colocar dinheiro que você não pode perder. Opções são instrumentos de alavancagem, não de suicídio financeiro. Diferente das ações, onde você pode alocar uma parte relevante do patrimônio, porque a empresa dificilmente vai a zero do dia para a noite, nas opções você coloca o dinheiro de pinga
mágica! Aquele dinheiro pequenininho que se você perder não vai tirar o teu sono. Só que aqui que tá a mágica da assimetria. Se arrisca perder 1 para tentar ganhar 3, 4, 5 ou até 10 vezes o valor. Se der errado, perdeu aquele pouquinho que você colocou. Paciência, vida que segue, vai para a próxima operação. Mas se der certo, se a gente pegar aquela veia da tendência, a volatilidade explodindo a nosso favor, o nosso alvo não é ganhar 10% ou 15%, meu amigo. Nossos alvos aqui são 200%, 300%, 500% ou até mais. Tudo vai depender da velocidade do movimento e do timing da nossa operação. Essa matemática que fecha a conta e enche o bolso do trader profissional no longo prazo. Bom, eu sei que falando assim, só na teoria, pode parecer muita coisa para você processar. Por isso, eu vou acabar com esse mistério agora. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você e te mostrar esse passo a passo funcionando na prática, com gráficos e exemplos reais. Só que antes, eu preciso te fazer um convite muito importante. Presta atenção, as vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar suas melhores oportunidades de operações para você. Eu sei que você talvez não tenha tempo de ficar garimpando o mercado o dia todo, todos os dias, e é por isso que nós existimos. Eu e o meu time analisamos incansavelmente todo o mercado para ti. Ações brasileiras, ações americanas, criptomoedas e principalmente opções. A gente varre o mercado todo e a gente adora fazer isso todos os dias. Para você é a forma mais inteligente de terceirizar esse trabalho exaustivo de estudo e análise de mercado e receber na mão, pronto, mastigadinho, só o filé mignon, só os ativos que possuem exatamente o melhor contexto para explodir. Quem tá com a gente desde o começo, seguindo as nossas recomendações, tá rindo sozinho. Enquanto o índice Bovespa subiu 37% e o índice S&P subiu 188%, a nossa carteira entregou incríveis 1.397%. A gente cansou de pegar operações de 200%, 400% e até 700% no mercado de opções. No grupo, sempre que aparecia aquele trade imperdível, aquele trade que você não pode ficar de fora, a gente te envia um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde colocar o stop, se tiver stop, e onde estão os alvos. E não é sinalzinho jogado não, tá? A gente acompanha o trade do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. Eu te garanto, esse serviço muda o teu jogo e encurta a tua curva de aprendizado no mercado de opções em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem desconto. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês. Para se inscrever é moleza, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui embaixo na descrição e preencher o formulário lá com teu nome, teu e-mail, teu telefone de WhatsApp, que a minha equipe vai entrar em contato com você o mais breve possível. Ou se você preferir, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar aqui no canto da tela. Agora sim, voltando para o conteúdo do vídeo, vamos ver os exemplos aqui na minha tela. Bom, eu quero começar te mostrando a operação que a gente fez que inspirou este vídeo. Foi uma operação feita lá no grupo de acompanhamento, é a operação na qual eu abri este vídeo falando a respeito, 400% de lucro em 21 dias, tá? Foi uma put, né, uma opção de venda de Intelbras. Por que Intelbras? São os passos que eu te dei ali, ó. Você olha o gráfico mensal do ativo, você quer ver uma tendência clara, nítida, ou de alta ou de baixa. No caso da Intelbras, a gente tem uma tendência de baixa. É nítido, a gente tem uma formação de topos e fundos em patamares cada vez mais baixos. Tá? É o zigue-zague descendente. Você plota as médias móveis, uma média de 9 períodos, uma média de 21 períodos, uma média de 50 períodos, você vê que as três médias estão apontadas para baixo. E mais do que isso, o preço respeita religiosamente as médias. Ó. Ele bate na média, ele volta a cair. Todas essas flechinhas que eu estou colocando aqui são oportunidades no mercado de opções. Sendo a mais recente, esta aqui, ó, no mês de dezembro. A gente viu a Intelbras batendo na média móvel de 9 períodos no gráfico mensal. Lá no gráfico semanal
estava batendo na média de 50 períodos, né? Chegou muito próximo, não chegou a bater, mas chegou muito próximo da média de 50 períodos. No gráfico diário aqui, o que eu falei, vai parecer que o ativo está numa tendência de alta, ó, tá vendo? Topos e fundos ascendentes, ele vai contra a lógica da operação, mas esse é um bom sinal, tá? Você não tem que prestar atenção no gráfico diário, você tem que prestar atenção no gráfico semanal e no gráfico mensal. Lembra lá da lógica dos chefões. Então a gente entrou, cara. A gente foi lá e escolheu uma put de Intelbras, tá? Exatamente no dia 9 de dezembro, aqui, a gente enviou esse relatório para os nossos assinantes, ó, indicando a compra de uma put, né, INTB N125, tinha o strike aqui para fevereiro, a gente não usou todo esse tempo para fazer a operação, mas a gente poderia ter usado. O nosso preço ideal de entrada era 20 centavos, tá? Podendo entrar até 25 centavos, a gente sempre dá essa faixa de preço, ó. Alvo parcial em 63 centavos, alvo final em R$1, 400% de lucro, considerando que a gente entra entre 20 e 25 centavos, tá? Então olha só que legal, bem aqui no dia 9, a gente entra na opção. Olha o que aconteceu com a Intelbras, ó. A Intelbras derreteu, a Intelbras caiu aí coisa de 12%, veja que nem é muito, é um movimento natural do papel, aqui ele subiu 15%, caiu 12%, mas o que aconteceu com a opção da Intelbras? Olha só, vamos voltar exatamente para o dia que a gente enviou o relatório. Dia 9 de dezembro, neste candle aqui. Enquanto a ação consolidava, a opção seguia caindo, ela chegou a bater aqui, ó, na mínima 20 centavos, mas no mesmo dia que a gente enviou a operação, ela já deu entrada em 25 centavos, você tinha toda essa faixa aqui para você entrar na operação, e você teve aqui 3 dias para entrar na operação. Conforme as ações da Intelbras foram caindo, olha o que aconteceu com a opção. Ela foi embora, ela deslanchou, ela chegou a bater lá R$1, que é o nosso alvo, no dia 19 de janeiro. 400% de lucro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dias de operação. 400% de lucro. Sensacional, né? Olha um exemplo agora, devo te ensinar até a escolher a opção, em Bradesco. Ó. Quero te mostrar a Bradesco, por que eu peguei Bradesco? Porque é um bancão, um ativo bem líquido, ó, negocia 2,5 bilhões por semana, tá? Você dificilmente vai ter problema trabalhando opções em ativos assim. Olha a tendência que linda no gráfico semanal, ó. Topos e fundos ascendentes, todas as médias apontadas para cima. O mercado bate nas médias e volta a subir. Olha esse último recuo que ele fez aqui na segunda semana de dezembro, exatamente ali no dia 8 de dezembro. Né? Se a gente entrar no gráfico diário, a gente vê ó, que o gráfico diário estava tenebroso, estava horrível, estava perdendo as médias, perdendo o suporte, mas é exatamente assim que a gente tem que agir. Quando o semanal tá legal, o mensal tá legal, o diário tá feio. Aqui eu vou buscar por uma opção. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui ó, no Profit em opções, screening de opções. O Profit tem uma ferramenta muito legal para escolher opções. Aí você coloca o código do ativo, tá? No caso já está aqui, mas você pode colocar se não tiver no teu Profit, Bradesco, né? Ou o ativo que você estiver operando. Você seleciona o vencimento, tá? Então essa operação aqui, ó, foi do dia 10 de dezembro. Vamos pegar um vencimento em fevereiro, 2 meses, tá? Pegar esse vencimento mensal mesmo aqui, ó, 20 do 2. Só quero call, tô trabalhando uma tendência de alta. E aí eu vou clicar aqui, ó, em aplicar. Quando eu faço isso, perceba, aparece uma lista gigantesca com um monte de possibilidades de opções para eu trabalhar. Como que eu vou escolher? Através do strike e da liquidez da opção. Se Bradesco estava negociando ali em R$17,50, R$18, eu vou pegar o quê, cara? Eu vou pegar o Macau com strike lá próximo do topo anterior, que seriam uns 10%, lembra? De 10% a 20% fora do dinheiro, 10% mais conservador, 20% mais arrojado. Eu vou pegar aqui, ó, vai dar uns 12% mais ou menos, ali em R$19,50, até um pouco mais acima. Vou vir aqui, ó, nessa coluna de strike, eu vou procurar um strike que seja nesse preço que eu quero. Então, tem aqui, ó, tem 17,49, 17,74, 17,74, BBDC B201. Então eu vou vir aqui, BBDC B201. Tá lá, clico aqui, olha só que interessante. Lá no dia, qual que foi o dia do Bradesco que a gente viu? Lá no dia 9 do 12, Bradesco estava como? Essa opção estava cotada em 38 centavos, 40 centavos, tá? Olha o quanto ela está cotada agora. Olha o quanto o Bradesco subiu. O Bradesco subiu aqui uns 17%. E a opção, cara, subiu 330%. E digo mais,
Como o Bradesco demorou para subir, né? Lembra que a opção ela é precificada não só no movimento da ação, mas na volatilidade do ativo e na distância até a data de vencimento. Como o Bradesco demorou um pouquinho para subir, você poderia ter pego a tua opção até melhor. Ó. Se você pegou aqui, você pegou ela em 30 centavos. Ó. Ela chegou a valer 19 centavos, ó. Imagine. Você pegou ela 19 centavos, 700% de lucro. Tá entendendo? A ideia é fazer esse tipo de operação, buscar por essas tendências, recuo nas escalas maiores, com o diário feio, quando todo mundo está acreditando que o papel vai reverter, você compra a opção barata. Bom, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. E também não esquece, se você quer ter uma equipe que trabalha dia e noite, 365 dias por ano, aplicando isso aqui para você, filtrando o mercado e encontrando suas melhores operações a dedo para você operar, não se esquece de se inscrever para o grupo de acompanhamento através do link aqui na descrição ou do QR Code aqui na tela. Eu te desejo do fundo do meu coração todo o sucesso nesse mercado, que você vença muito usando essa estratégia aqui. Isso aqui vai te salvar anos de dor de cabeça e perdas no mercado de opções. Um grande e afetuoso abraço. Até o próximo vídeo.